Invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa meditação de hoje, nos ateremos à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 14, se estendendo até o versículo 21. Diz-nos assim a palavra: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Nesta breve passagem, vemos Paulo refletindo, registrando o que ele pensa dos irmãos de Roma. Ele dá um exemplo de como devemos nos portar em nossos relacionamentos como comunidade. Ele tinha uma visão de que os irmãos estavam possuídos de bondade, que os irmãos eram sábios, cheios de todo conhecimento, e que os irmãos tinham a autoridade de uma vida exemplar para se admoestarem uns aos outros, de modo a se ajudarem a manter a santidade, que é o centro da vida com Deus. Então, tendo essa visão, ele teve mais liberdade, foi mais ousado para lembrar que ele só era um pregador, um grande pastor, pela graça de Deus. Ele era totalmente improvável de ser o que ele era. Ele era um perseguidor da igreja, ele era uma pessoa que aprovava a violência que era feita na perseguição aos irmãos. Mas ele via o seu ministério como um presente de Deus, pois ele foi chamado para anunciar Jesus aos gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que esses gentios tinham a oferta aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele tinha muito orgulho, muita alegria, diferente de arrogância, em gloriar-se em Cristo nas coisas concernentes a Deus. E ele, com todo cuidado, ele exercia com zelo o seu ministério, e Deus confirmava o seu trabalho através de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. De maneira que ele foi de um extremo a outro da Europa, foi pregando o Evangelho em lugares onde Cristo não fora anunciado antes. Ele não pescava em aquário. Ele não estabelecia
o seu ministério sobre o fundamento alheio. Ele desbravava, ele evangelizava as pessoas em lugares que ninguém tinha ido antes. Fica uma lição para nós numa época em que a pregação do Evangelho parece uma exploração do mercado de almas. Ao invés de evangelizar, muita gente anda pescando em aquário, anda seduzindo irmãos de outras igrejas, pessoas de outras igrejas, numa concorrência desleal. Vemos aqui que a vida com Deus, a vida de exercer a missão de evangelizar as pessoas, ela é pura, desinteressada e é uma bênção, é um presente. Então, no dia de hoje, pensemos assim, pensemos o melhor uns dos outros, enxerguemos as virtudes de cada um. Nossos irmãos são bons, nossa igreja é boa, e são bons, são pecadores, mas são bons porque a bondade de Jesus habita em seu coração. E tomemos o cuidado para manter a ética em nossa evangelização. Fazer como Paulo, não construir sobre fundamento alheio. Que Deus nos abençoe para que tenhamos essa liberdade e tenhamos a graça, a alegria de ver o Senhor confirmar a obra das nossas mãos, que recebamos, que cuidemos do nosso ministério individual como um presente de Deus, que nos escolheu para um propósito específico. No caso de Paulo, foi de anunciar o Evangelho de Deus aos gentios. Que Deus nos abençoe, que tenhamos essa paixão pelas vidas, que estejamos no centro da vontade de Deus, fazendo o que lhe agrada. E que sirvamos ao Senhor com esta alegria, com este orgulho que Paulo tinha, porque realmente é um privilégio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Invoca-me